Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. A Everton Cavazana fazendo sempre a boa companhia para nós aqui. E hoje nós temos um tema que nesse mundo virtual, nesse mundo de internet, absolutamente ninguém está imune a esse tipo de coisa, né? De golpes, de problemas com dados, não é? E para isso a gente trouxe aqui um convidado mais que especial, o Erickson. Seja bem-vindo aí, né? O Erickson eu não conheço alguém mais gabaritado para falar sobre isso. É uma referência. Vou aqui rapidamente ler o extenso currículo do Erickson, né? O Erickson é perito criminal no IC de Araçatuba, atua no laboratório forense, foi ex-escrivão de polícia do Centro de Inteligência de Araçatuba, bacharel em ciência da computação, especialista em rede de telecomunicações aqui pelo Unisalesiano, especialista em perícia forense aplicada em informática, mestrando em ciência da computação pela Universidade de São Carlos, professor de inteligência cibernética do Ministério da Justiça em Brasília, professor de investigação de crimes de abuso sexual infantil, aí agora o meu inglês aí da Child Rescue Coalition dos Estados Unidos, professor titular de investigação policial da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, coordenador da Operação Luz na Infância em Brasília, coautor do livro Deep Web, Investigação no Submundo da Internet, coautor das obras Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, Enfrentamentos de Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica. Então, Erickson, desde já, seja muito bem-vindo. Em nome de todos aqui, eu agradeço a tua participação, a disponibilidade em colaborar com o nosso podcast e informar a sociedade a respeito desses riscos que a gente está submetido aí na rede, né, na internet. Exatamente, Erickson, seja muito bem-vindo. E um assunto que serve para todo mundo. Hoje a nossa vida é uma vida virtualizada, as nossas relações são relações online, não é? E assim como a tecnologia nos apresentou excelentes oportunidades, também nos colocou em riscos importantes. E a gente já começa esse debate, o que nos parece aí um dos golpes aí mais visíveis, né, nos últimos tempos, que é simplesmente você abrir o seu WhatsApp e ali aparece uma mensagem da sua mãe, da sua irmã, quando na verdade não é nem sua mãe nem sua irmã, mas você observa pela foto lá, não é, da identificação, e aí te pede um valor, conta lá uma história, estou precisando, aconteceu algo de emergência, e as pessoas vão lá e depositam. É o que a gente chama, e a gente já descobriu aqui de uma forma errada, de clonagem do celular. Então esse é o primeiro assunto que eu acho que é importante a gente observar. E aí, é clonagem, o que fazer, como é que funciona nisso tudo? Seja muito bem-vindo, Arcos. Bom dia a todos. É engraçado, não é merchan, tá? A tua frase, a tecnologia trouxe consigo grandes avanços, mas trouxe também vários tipos de golpes. É interessante porque é um dos primeiros parágrafos do livro. Bacana. Eu quero a comissão aí. É interessante, né? Vamos mostrar o livro aí, né? Eu disse que não é jabá, mas é interessante porque, assim, é exatamente isso. Inclusive, em todos os artiguinhos e documentos que eu vou escrever, tem essa frase. Bacana. Né? E uma das questões da parte de TI, de tecnologia e golpes, é justamente esta do WhatsApp. Né? A gente erroneamente fala que é clonagem. Né? Na realidade, é mais um número, né, habilitado, e hoje você compra chip em lojas, em mercados, e habilita um número qualquer, tem acesso à base de dados à venda na internet. E essa base de dados tem todas as informações nossas, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. E aí a pessoa cria esse número, né? O estelionatário, o golpista, cria esse WhatsApp fake, né? Não é clonado, através de uma foto basicamente de profissional liberal, ou aquela pessoa que deixa a foto do WhatsApp exposta para qualquer contato, até mesmo quem não é contato. Então fica a dica, se você tem a sua foto à disposição para todos, nas configurações do aplicativo, tem como deixar a foto apenas para os contatos. Quem sofre bastante com esse tipo de golpe são profissionais liberais.
psicólogos, advogados, porque precisa estar com a marca dele, precisa estar com a imagem dele exposta. E aí, essa pessoa, através dos dados, até porque o telefone dele também está à disposição de contato, né? E através da foto, cria-se esse novo WhatsApp, coloca-se a foto. Através das bases de dados adquiridas em sites obscuros na internet, ele tem acesso a todos os contatos da pessoa. Não significa que foi clonado. Não significa que esse número de telefone tem acesso às suas conversas. Não houve uma invasão ao aparelho. Não houve uma invasão ao aparelho. Essas bases de dados têm lá, por exemplo, quem são as pessoas relacionadas a você. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, até mesmo os vizinhos, né? Então, eles fazem esses sistemas, na realidade, utilizado por grandes empresas, né, de magazines por aí. Tem todas as nossas informações e tem informações das pessoas que têm relação com a gente. Sim. Então, de posse dessas bases, eles começam a aplicar golpe. Geralmente em quem? Geralmente nas pessoas que mais nos querem bem, né? A mãe, o pai. Ô, Erickson, interrompendo você primeiramente, um prazer recebê-lo aqui. Fala uma coisa, você falou, o sujeito, o golpista, ele tem contato com os dados. E como é que ele consegue esses dados? É fácil? É comprado? Como é que funciona isso? Infelizmente, é fácil. É fácil, esses dados estão à disposição. É adquirido algumas cifras não estão muito altas. Essas bases vazam, né? Até fazer um parênteses, aconteceu na época, há uns 10 anos, aqui na comarca de Birigui, onde o judiciário recebeu centenas de petições daqueles planos Collor, Bresser, para poder pagar essas diferenças aos correntistas, e teve uma enxurrada de processo. E aí o juiz, eu não me lembro na época, suspeitou e pediu para que a gente começasse lá na inteligência uma investigação. O que nós descobrimos? Vazou de bancos a lista dos clientes que tinham dinheiro em conta. E essa lista era vendida. Era vendida e, infelizmente, advogados, né, faziam essas petições, procurações falsas, falsificadas, claro. Muitas das pessoas ali já falecidas, né? E o que acontece? Qual que é o enredo todo? Vazou informação. Sempre tem vazamento de informação. Vazamento. Alguém dentro da instituição, dentro da empresa. Né? E órgãos públicos e também empresas privadas. Por exemplo, você pega uma Casas Bahia. Imagina o tamanho, a quantidade de dados que essa empresa não tem. Hoje essas empresas, elas compartilham informações. Então, quando vaza uma base de dados, por exemplo, não estou falando que vazou da Magazine Luiza, mas quando vaza uma base de dados, o cliente da Magazine Luiza, mesmo que não seja cliente do, sei lá, Pão de Açúcar, ele vai constar na mesma base, porque essas bases são trocadas entre si, porque tem hoje, inclusive, aquele tal do Open Finance, né? Que você compartilha dados cadastrais para que você tenha um score maior junto a entidades financeiras, aquela coisa toda. Então, hoje as bases de dados se conversam. Então, quando vaza uma base, vira aquele negócio de doido. Os dados estão à disposição. Sem contar aquelas bases que nós mesmos inserimos na internet. Sim. As redes sociais. As redes sociais. Eu ia tocar nesse ponto porque muitas vezes, e até minha sogra vai estar assistindo aqui, né? Ela cai direto nisso aí, minha mãe também, né? Desse tipo de... É engraçado que o estelionatário aí, ele parece conhecer a rotina da pessoa que ele está se passando, né? E aí você falou, e ele não tem acesso às conversas, mas como é que ele consegue se passar por ela de tal maneira que, até a gente estava falando assim, ele pega o timing exato, né? Naquele momento que a pessoa cai ou outro, justamente porque parece verdade. Né? Exatamente. Na esfera investigativa, a gente chama de engenheiro social. Né? O engenheiro social é aquele, vamos entre aspas aí, falar que é o profissional encarregado de angariar informações da própria vítima.
da própria vítima. Então, toda vez que ele vai aplicar um golpe, ele já tem um script daquilo, né? Na polícia, a gente chama de história-cobertura, né? A gente tem que tentar chegar a uma informação sem que o abordado saiba da instituição que a gente é. Né? Então, a gente consegue aquela informação sem se apresentar como policial. O estelionatário consegue a informação sem que apresentar como estelionatário. Então, quando ele vai aplicar o golpe, ele já tem toda uma lista daquilo que ele vai perguntar e das formas que ele vai sair daquela situação. Eu já tive, né, a gente estava conversando, a oportunidade de entrevistar um estelionatário, né? E ele deu a versão dele e ele consegue. Assim Pelo como- aplicativo. Pelo aplicativo. Estava conversando com ele ali. Tava, porque assim, ele tentou aplicar o golpe em um colega e, no detalhe, é o seguinte, a irmã desse colega já estava passando Pix de R$7.000. Ela não conseguiu porque o banco não autorizou. Não autorizou. Então, aí o colega mandou para mim, olha só, estão se passando por mim, né? Aí eu entrevistei o estelionatário, né? E ele, poxa, abriu o jogo de como funciona, disse que ganhava bem, né? Então, o que acontece? Ele tinha várias informações, tanto desse meu amigo, quanto da irmã dele. E a irmã acabou caindo na conversa, quase. Só não caiu no golpe porque o banco descobriu e não autorizou o pagamento. Infelizmente, eles usam essa engenharia para o mal. Se Cara, fosse isso- para o bem... Eu falo, o cara inteligente pra caramba, mas que usa. Não, mal, né? e o pior é que a gente pensa que é o cara que tá cumprindo pena na cadeia. Não, o cara é literalmente um profissional. Então ele encontra dados dos quais são vazados e também dados abertos. Ele monta uma espécie de uma relação social, não é? E com base nesse relacionamento ele constrói todo um diálogo pronto, não é? Ele sai das pegadinhas, mas eu não estou aqui. Ele sabe do seu passado recente, do seu eventualmente presente também. E aí começam os pedidos de dinheiro, onde as pessoas caem na confiança, né? Exatamente. O que eles fazem? Assim, hoje você compra um chip, um SIM card, um chip telefônico, você não precisa colocar... Você comprou aqui em Araçatuba, você não precisa habilitar um telefone 018. Você pode habilitar com qualquer DDD. Entendi. Então, a gente conseguiu mapear, na época, que a maioria desses golpes vinham de Goiás, né? Então, uma pessoa lá em Goiás habilitou um chip 018. E o interessante dessa entrevista, né, virtual com o estelionatário amigo da vizinhança, que ele falou assim, bom, eu prometo não aplicar mais golpe na área 18. Mas, enfim, continua. Mas é ele? Não. São várias e várias organizações, né? Então, o cara, aquela ideia, tá no presídio. Não, isso não existe. muita gente tá fora. Às vezes tá ali do lado, na praça. E você falando aí, eu até te interrompi, quando você falou a gente comentou aqui da questão dos dados, como é que eles obtêm, você ia dizendo que muitas vezes a gente se autocoloca em risco, né? A gente expõe esses dados em vários locais, né? Exatamente. Hoje a gente vai fazer uma cotação de preços, por exemplo, em sites, eles pedem o quê? Telefone, campo obrigatório, onde tem ali o asterisco. Nome, telefone, cidade, às vezes até o CPF. E-mail. E-mail. Então, eles vão criando a nossa base de dados, né? E a gente vai saber quem criou esse site, quem vai usar essas informações. E ainda a gente clica em aceito compartilhar as minhas informações. Por quê? Porque a gente quer fazer o orçamento daquele produto que a gente está adquirindo, está comprando, né? E essas informações são compartilhadas. Ou até mesmo através do CPF, a pessoa começa a ter acesso às outras informações. Exemplo, através do CPF, nesse aplicativo adquirido de forma ilegal, ele consegue ter acesso a tudo, inclusive por onde passou seu carro. Da onde vem essa base? Quem forneceu essa base para ela ficar inserida nesse sistema? Então, Coisa de louco, hein? é coisa de doido. Me fez lembrar também, a gente que trabalha aqui no judiciário, tá uma avalanche de fraudes realizadas aí, envolvendo pessoas aposentadas, né, Misaka? Contratos fraudulentos, né?
o sujeito se depara lá com uma cobrança módica, só vai descobrir isso muito tempo depois. Fizeram um contrato em nome dele e colocam o dinheiro, às vezes, na conta do sujeito. E aí a instituição financeira, hoje, o contrato é meio digital, aparece a selfie do camarada lá, né? Foto. Então, é muito comum você cair num deslize desse aí, não? Exatamente. Foto. Exatamente. É interessante que eu estava comentando antes da gente começar a gravação. Recentemente, acho que deve ter 10, 15 dias, lançaram um aplicativo, né? Que você envia, acho que 20, 30 imagens para a plataforma. E a plataforma, imagens do rosto, né? De perfil. E a plataforma te retorna com várias imagens... você no futuro, você em pintura a óleo, aquela coisa toda. Até fica bonito o serviço. São imagens legais. Só que você acabou de enviar 10, 15 imagens suas. Para quê? De repente, para ser usado num reconhecimento facial. Olha que doideira. Isso por enquanto, a gente que estuda esses golpes, nós estamos especulando isso. Mas se alguém dá uma googada na internet, vários especialistas estão na mesma linha. Nós estamos enviando 10, 15 imagens que poderão ser usadas em reconhecimento facial. Que hoje o reconhecimento facial é o filão. É o filão. Qualquer aplicativo bancário já te dá esse instrumento. Qualquer aplicativo bancário utiliza desse instrumento e hoje, onde você vai, é usada a imagem para te identificar. Exatamente. O que essa base de imagens terá daqui a uns anos? O que os gerenciadores dessa base farão com essas fotos? Então, assim, atrás de uma brincadeira, de um lazer, né, que o aplicativo te oferece, pode encontrar o submundo, o objetivo específico. Infelizmente, essa é uma das teorias. Exatamente. Né? Pode ser totalmente lúdico. Mas eu acho que tem razão, eu acho que é isso mesmo. Ou pode ser para algum aperfeiçoamento, né? Mas pode também ser usado... Exatamente. E o detalhe é o seguinte, a gente concorda em enviar o material lá nos termos de uso do aplicativo. O Eric, aproveitando o gancho aí, essa questão de rede social, Instagram, Facebook, né? Essa autoexposição. Isso aí também é extremamente perigoso, né? Autoexposição. O cara vai viajar, tira foto de tudo quanto é lugar, da família, por exemplo. Dos né? filhos, né? Dos filhos filhos. pequenos, né? Não é? Exatamente, a gente estava até comentando. Faz check-in no restaurante e tal, Check-in, né? Vai na academia todos os dias. Faz check-in na academia, faz check-in na academia. Então, aquele horário, né? Aquele horário, o que acontece? É um filão, é uma informação gigantesca para algum criminoso. Porque ele vai saber que você todo dia da semana, às 9 horas da manhã, você faz check-in Está naquele lugar, fez local. aquele trajeto, não está na sua casa. Exatamente. A casa está vazia. Exatamente. Né? Outro detalhe interessante, fotos. A gente vai lá e coloca, vai para a praia, vai a um clube, tem uma criança pequena, a gente vai tirar... Lógico, todo mundo tem orgulho dos filhos, não tem jeito, né? Aí tem uma criança pequenininha, vamos lá, 3 aninhos. Geralmente, né? Espero que não, mas geralmente a gente tira foto dessa criança sem a parte de cima do biquininho, por exemplo, e aí publica essa imagem. Por que a gente publica isso? Existem, né? E aí a gente entra um pouco nessa área mais perigosa da internet. Existem grupos especializados em recolher essas imagens em perfis abertos. E aí eu me lembrei de um caso agora, de recolher essas imagens em perfis abertos, fazer os pacotes, né, os packs, que eles falam, vendendo para maníacos no leste europeu. E eles fazem todo um site e um trabalho promovendo o turismo sexual no Brasil. Olha, vão para o Brasil, porque lá vocês vão encontrar esse tipo de criança. Me lembrei de 2 casos, aliás. O primeiro foi até pessoal, com uma sobrinha minha. Menina bem bonita, né? Essa faixa etária, 4, 5 aninhos. A mãe vendendo
roupas e não sei o que, aquela coisa toda. A menina é a modelinho dela. É a modelo da loja. Então, colocou a menina de biquíni, roupinhas bonitas, aquela coisa toda. E pá, no status do WhatsApp, os tracinhos chegam a ser diminuto, né? De tanta foto que tem. E aí, chegamos num cara lá em Maceió. Lá em Maceió. O que esse bendito, para não falar outra palavra, fazia? Como ela vendia as roupas, tinha o que lá também no Instagram? Telefone. O que o cara fazia? Né? Ele ligava e ficava falando, né, para quem atendia o telefone, olha, não é essa palavra, né, mas para ficar mais lúdico, estou abusando da sua filha. Ela é isso, ela é aquilo, enfim, essa era a motivação, o desejo do cara, né? De ligar para a pessoa, para os pais da criança e falar que tinha abusado da criança. Aí nós fizemos todo o trabalho de investigação e chegamos nele lá em Maceió. Olha isso. Onde chega a loucura, Então, né? a mãe fez isso para alavancar as vendas e acabou, sem contar que assim, foi mentira, era uma mentira. Só que a mãe ficou desesperada. Com certeza. Até saber que o cara era de Maceió, poderia achar que o cara era o vizinho, por vizinho, exemplo. né? Né? Então, o cara fez isso. Né? As pessoas não têm noção do perigo que estão correndo. Não tem noção. Outro caso que a gente percebeu nesse sentido é que a pessoa publicava, né? O autor publicava essas imagens da criança, depois descobrimos que era sobrinha, nesse mesmo site, lá no leste europeu. Não vou falar o país, mas, enfim, leste europeu. E senão alguém vai lá dar uma googada e vai descobrir que site que é, porque está no ar. Nesses países, a erotização da criança não é crime. Não é crime. O nosso ECA, ele protege a erotização da criança. Alguns países do leste europeu, não. Então, a criança, até jovem, 10, 12 anos, sem a parte de cima do biquíni, da roupa, pode ser publicado nesse site. Então, o que acontece? Ele publicou uma foto da sobrinha, depois a gente passou a saber que era a sobrinha, e lá ele conseguiu contatos para levar a criança para a Europa para ser abusada. Caramba. Através de simples publicações de fotos. Ele publicou uma foto e, inicialmente, acredito que foi inocente, só que ele conseguiu pessoas que tinham o mesmo gosto ou despertou o gosto dele por criança. Então, essa é a autoexposição que a gente tem que tentar evitar. 2 dicas. Primeira, fechar o perfil, deixar só para os nossos amigos, porque às vezes a gente tem muitos amigos virtuais, né? A gente nem conhece. Olha, você tem 180 mil amigos. Você não conhece. Né? Então, às vezes, é fechar o perfil e não publicar esse tipo de material. Infelizmente. Tá aí. Muito interessante. Muito interessante. Então, quer dizer que a gente precisa ter uma ótica diferente quando a gente se utiliza dos aplicativos. Né? Não é uma ferramenta tão simples assim. Ela pode ser utilizada para situações bem mais complexas. Não só aplicativo. Eu acho que todo mundo que tem filho tem uma fase que a molecada gosta de jogo. Jogo online também. Acontece? Exatamente. Corre risco? Exatamente. É um gancho muito interessante. Sábado eu estive em uma escola nossa aqui da cidade e foi até interessante o público. Tinha aquela molecada ali, né, com respeito, né, da palavra, de 14, 15, 16 anos. Né? Essa faixa etária é a faixa, antes até, né? Mas é uma faixa que joga esses joguinhos online. Né? Meu filho está com 10 e joga. Né? Já pulando para a dica, é ficar de olho. Né? Mas o que acontece? Entrar um pouco na parte, já que a gente está na parte policial, nós chamamos o aliciador desse tipo de criança de groomer. Ele fica groominhando, aliciando a criança em troca de créditos no joguinho X, a armadura nova no joguinho, no PUBG, no Minecraft. Não estou falando mal desses joguinhos, até porque a Minecraft é da Microsoft, é um amigo meu, passei o contato, né?
E aí o que acontece? Vai aliciando a criança. Até um tempo atrás, né, a gente fala assim, acho que nós somos velhos, né? Até um tempo atrás o aliciador entregava uma bala para a criança Sim. Na porta praça, da escola. na porta um da doce, um escola. docinho, né? Exato. Hoje ele entrega créditos no joguinho online. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? E aí vai evoluindo para algo pior, até para chegar onde eu quero mostrar o detalhe. A criança é aliciada nesse ponto a entregar joguinho, a ganhar seguidores no Instagram. Então, no termo da investigação de abuso infantil, a gente chama de grooming. E o maior grooming do mundo, não é da região, não é do Brasil, o maior grooming do mundo foi preso aqui em Jales. Praticamente no nosso quintal. Ele aliciou 2.000 meninas, entre 9 e 13 anos. Né? O que ele fazia? Ele iniciava uma conversa com as meninas em aplicativo, no Instagram, Facebook, TikTok, PUBG, Minecraft, os joguinhos, oferecia créditos. Para cada criança, ele angariava meninas. Para cada criança, ele criava um perfil diferente. Eu me lembro até que tinha um perfil chamado, estava escrito até errado, Thiago Life. Ele colocou um dos perfis. Um menino de 13 anos, de olhos azuis, loirinho. Esse era o perfil que ele criou. E ele chegava para a menina, engatava um namoro virtual, e durante o namoro virtual ele fazia com que a menina enviasse material para ele. Que tipo de material? Da menina sem roupa, da menina se tocando, da menina fazendo poses. Ele fez 2.000 vítimas. Essa história é até legal, porque nós acabamos chegando nele, e aí, na Deep Web, a gente chama de ronda virtual, a gente fica acessando o site da Deep Web para saber como esses caras pensam, né? E na Deep Web o cara falava, um dos seguidores, chamavam de súditos do cara de Jales, que a gente depois descobriu que era Jales, chamava ele de o rei da Deep Web, o rei do CESAM, que é Child Sexual Abuse Material, material de abuso sexual infantil, né? Que é no geral. E aí, quando a gente fez essa prisão em Jales, pela polícia de Rio Preto, utilizando um dos sistemas que tem vários artistas internacionais que patrocinam sistemas de apoio policial nessa parte de abuso infantil. Um dos sistemas é patrocinado pela Demi Moore, que a gente tem acesso. E aí, quando o pessoal, né, da TI, do sistema, viu que a gente estava movimentando muito a plataforma, investigando o fulano, né, e o fulano foi preso, pediu informações para a gente. Né? Poxa, vocês podem falar dessa prisão, né? Recebi um e-mail da Demi Moore. Será que era ela mesmo? Não, era o cara da TI. Eu quero um outro estelionatário. Exatamente. Era o 2, era o número 2. Era o Ghost. Enfim, pediu informação sobre o caso, né? Falou, essa prisão é muito relevante. Né? A gente está vendo que é uma prisão relevante, de fato. No Brasil, 2.000 crianças. Nós identificamos até o momento, desde 2001, 200 crianças. Tanto é que o promotor falou assim, vocês conseguem me dar qualificação de 4 crianças? Porque eu vou tentar uma estratégia diferente aqui na denúncia. Né? Depois eu vou tentar e os juízes vão ver se a gente consegue lançar uma tese aí. Olha que interessante. Passamos as informações, a Demi Moore novamente, né, mandou outro e-mail, falou, vocês estão entre as 10 prisões mais importantes do mundo. Falei, que legal, né? Porra. Daí, uma semana, vocês foram eleitos, essa prisão foi eleita a prisão mais importante do mundo em 2021. Né? E aí a gente recebeu cerca de $30 mil. Não. Recebemos uma agenda e uma camiseta. Uma caneca. Parabéns, né? Parabéns. Mas isso daí é assim, é só para dar uma ênfase à história. O detalhe é que conseguimos tirar aqui no nosso quintal, tinha um dos caras que mais coletava e produzia, né, material de abuso infantil
do mundo, aqui no nosso quintal. E qual seria o conselho para os pais? Interessante, olha que interessante. Quando a gente foi identificar essa menina, que nós chamamos de alvo 01, nós chegamos em uma cidade da região metropolitana de São Paulo. A mãe falou, ela já tem 10 anos, ela sabe se cuidar. Né? Então, o que acontece? A gente tem aí toda uma estrutura que deve ser trabalhada. Né? Falta de estrutura familiar. Por que essa criança com 10 anos tinha um celular à vontade? Né? Por que ela não era observada pelos pais? E qual que era a estrutura dos pais? Né? No caso, a mãe, né? Que não cuidava da menina. Então, a gente tem, infelizmente, é algo bem maior para a gente trabalhar, que não vai ser falando, toma o celular, Sim. que vai resolver a situação. Mas eu insisto na pergunta. O pai, ele de posse do aplicativo, do jogo, ele consegue visualizar alguns pontos de estratégia aí ou não? Interessante. Uma das apreensões que nós fizemos em vários locais, mas uma das apreensões foi de uma apostila no litoral paulista. Essa apostila de 170 páginas ensinando como ser pedófilo. Apostila, como se tornar pedófilo. E aí, esse escritor, que é lá do leste europeu, nós conseguimos rastreá-lo, né, ele se usou do free speech, né, do direito de expressão, até porque ele não coloca imagens, né, de crianças, ele só coloca os ideais dele. Ele fala assim, é muito mais fácil aliciar uma criança que os pais não estão observando. Lógico, isso é básico. Uhum. Então, assim, para dar uma dica bem legal. Eu gosto, mas eu não gosto de jogo eletrônico. O pai vira e fala, eu não gosto de jogo eletrônico. Então, eu dou o celular para o meu filho, dou o videogame e eu vou lá para a sala assistir o esporte. Se interesse pelo jogo. Jogue com ele. Conheça os amigos virtuais dele, para saber o que o seu filho está fazendo. Né? Para saber. Sábado retrasado eu estava com meu filho jogando... Enfim, era um desses joguinhos aí de plataforma. Hoje todos os jogos, a maioria esmagadora, são jogos online multiplayer, que você, além de jogar, você conversa. E tinha outro avatar lá brincando com ele. Falei, filho, já pergunta a idade, né, de quem é. Se for mais do que sua idade, você já não vai conversar. Porque é um avatar, você não sabe a idade. Porque o avatar se aproximou do avatar do meu filho e ofereceu isso, ofereceu aquilo. É justamente o modus operandi que a gente acabou de conversar. Né? Pergunta a idade. Lógico que a pessoa pode mentir, mas você já vai dando a dica de que você está esperto. Muito bom. Fiscalizar. É interessante, né, Eric? Porque, assim, se a gente fizer um paralelo mundo virtual e mundo real, eu estou enxergando dessa maneira. O mundo real, ele também tem perigos. Mas nem porque tem perigo, você vai se trancar na sua casa e não vai sair mais de casa. Exatamente. O mundo virtual é a mesma coisa. Ele tem perigos, mas também acho que o pessoal assistindo aqui fala, então vou acabar com o meu relacionamento virtual, não vou entrar em rede social. Também talvez não seja... exatamente. Para muitos é inviável essa solução, né? Alguns dependem do mundo virtual para trabalhar. Né? Não tem jeito. Muita gente, por exemplo, nós estávamos até comentando sobre as compras online. Né? Poxa, então eu não vou mais comprar online? Quem nunca caiu num golpe? Ou, por exemplo, eu estou com uma construção. Eu fiz uma compra de 2 itens. Chegou um há 3 semanas. Eu estou na briga para receber o item 2. E não estou tendo sucesso. Poxa, você é da área da TI, mas é uma relação comercial. Casa de ferreiro, espeto de pau. Infelizmente. É que aí a internet foi só um meio de aproximação. O cara ia te dar o golpe presencial também, Exatamente, né? Não tem como. E como a gente vai saber se é real ou fake, né? Existe até o site para desmentir notícias, né? Infelizmente, inicialmente, nós temos que confiar nos sites que têm reputação. Né? Aí tem muitos sites que simulam reputações. Porra, aí a primeira dica já vai para o espaço. Né? Vamos nos sites que têm reconhecimento nacional ou internacional. Não vou fazer propaganda do A ou do M, mas, de qualquer forma, você tem um lugar
Você tem uma empresa que é conhecida que você pode reclamar, né? Aí chegou na história do meu notebook. Quase que eu caio, né? Por quê? Porque eu ia comprar um notebook muito mais caro e a oferta era menor. Sorte que eu tive com quem contar. E aquela pessoa que já se deslumbra, né? É E pelo vai e compra. impulso, né? É Exatamente. só clicar lá. Teve um caso, eu acho que foi até... Acho que chegou até a usar em aula do meu sogro, do Orival lá de Valparaíso, que ele foi vítima de tentativa de estelionato, porque antes a gente prendeu o pessoal que ia fazer a compra de um gado. É verdade, magrinho, né? O gado, sei lá, valia 1.000, né? O gado tá magro, né? Valia 1.000, mas tinha que entregar por 800, 700. Só que o estelionatário vai lá e oferece 1.100. O olho do vendedor, da vítima, cresce. Opa! Vou ganhar. Então, entrevistando esse estelionatário, na época, não era virtual, era um estelionatário físico, raiz. Tinha a ficha dele dava o corredor da delegacia. O que acontece? Ele falou assim, desse jeito, Erickson, só existe o estelionatário. É um golpe duro que eu vou falar, mas só existe o estelionatário porque a vítima é gananciosa. A vítima acha que vai conseguir oferir algum lucro, né? Por exemplo, uma TV de, sei lá, 70 polegadas, que vale 6, 7 mil, 10 mil, nem sei nem quanto que vale, por R$1.200. Não, poxa. Então, a ganância leva à criação de estelionatários. Então, a gente tem que observar isso, né? E essa questão, Erickson, da compra virtualizada, né? Então, fora essas plataformas já reconhecidas, que tem um suporte de segurança, eu posso, sei lá, digitar no Google TV tantas polegadas e vai aparecer diversos, né? Existe já um layout de risco? Quando abre o sistema, fala, ó, esse a gente já tem que tomar cuidado ou... Sim, é que existem, por exemplo, a gente estava até comentando que existem golpistas, estelionatários, organizações criminosas especializadas em criar todo um aparato tecnológico para fornecer ao golpista. Então, ele fornece desde o hardware, desde o computador, até os sites prontos. Então, existem programadores, né, especializados em deixar aquele site o mais idôneo possível. Então, por exemplo, o que a gente percebia em muitos sites, erros de português, né, links, né, de uma promoção que saía do site para outro site, e aí a gente percebia que era um link nada a ver com o Brasil. Geralmente, você está dentro de um site, você clicou no produto, ele tem lá na barrinha de endereço o mesmo site. Tem um cadeadinho lá de site blindado, né? Mas isso hoje não garante que esse site é idôneo ou não. Porque as organizações estão especializadas em deixar o site mais perfeito possível. Nós temos ainda vários casos de leilões virtuais. Eu ia falar disso. De leilões. De leilões virtuais. E, assim como o golpe do WhatsApp é importado de Goiás, os leilões virtuais, os sites, são montados, a maioria deles, em Tocantins. Caramba. Em Tocantins. Olha que A interessante. gente pega direto isso aí no fórum. O cara que depositou o dinheiro e não era leilão. Exatamente, né? Inclusive, um colega de São José dos Campos, eu estou comprando uma Mercedes por 55 mil. Eu falei, caraca, que legal. Como que funciona o golpe? Eles fazem todo esse site. A quadrilha, a organização especializada em fazer sites iguais. E aí, por que a gente fez isso? Porque estudamos as páginas de várias leilões.y.com. Leilões, né? A maioria tá .net, né? Então, nós abrimos o código-fonte dessa página e verificamos que a forma de programar era a mesma. Então, as páginas saíram de um mesmo programador, de um mesmo grupo de programadores, né? Outro detalhe, eles pegavam fotos de pátios de apreensões de veículos do Detran e colocam ali, né? Então, lá vai ter a Mercedes. Quando o cara chega lá no local, é o pátio do Detran.
Cadê a Mercedes? Não tem Mercedes aqui. E o dinheiro já foi. Já foi o dinheiro. Tem o sinal. Sai na hora, a né? Mercedes por 55 mil, você tem que me dar um sinal de 15 mil. Porque já tem outras pessoas. E aí o cara... A ganância. De novo. A né? ganância. ganância, A de ganância. novo. A ganância. E o Erickson, uma dúvida aí, a gente até tá tomando muito seu tempo aí, mas é que o tema é esse negócio de cookies no site. Toda vez, eu aceito porque eu quero ver, mas Exatamente. tem algum risco esse... A gente é compelido, né? Os cookies são nossas informações gravadas em sites para deixar com que as promoções, as nossas informações sejam personalizadas. Então, a gente estava falando da TV. Estou pesquisando TV de 70 polegadas. A partir do momento que você fechou o navegador, começa a abri-lo novamente, vou abrir o site do Terra, do UOL, enfim, onde tem propaganda, vai ter ali a sua TV de 70 polegadas que está pesquisando. Então, os cookies, eles ajudam a parte comercial da internet a te oferecer aquilo que você está interessado. Então, é essa a noção. Ou quando você coloca alguma informação pessoal e essa informação pessoal pode ser usada em outros sites. Aí tem o lado negro da força. Essa informação pessoal que você inseriu em um site pode ser usada no outro. Só que essas informações que estão gravadas no cookie não estão gravadas em lugar nenhum. Está gravado na sua própria máquina. E você pode limpar seus arquivos de cookie, né? Então, ficam ali na sua máquina, os sites acessam essas informações de cookie e descobrem aquilo que você quer. O seu desejo, né? O seu Faz desejo. o rastreamento do O desejo. seu desejo. Outro detalhe, só para terminar esse do cookie, pior do que são os cookies é o próprio microfone do celular, celular. Então, a gente vai conversar aqui de notebook. Isso é real? Ele tá me escutando? É real. Ele tá me escutando? É real. Mesmo, aspas, desligado, ele tá... Ele é real. Tá ali, na hora que você acessar o Instagram, pode ser que ele te apresente propagandas de notebook. Tá, você não sabia, não. Não, essa história eu já tinha ouvido falar também, mas eu não sabia se era Não, lenda. Caramba, porque quando meu. você vai instalar um aplicativo, a gente não lê, né? A gente tinha que ler. O áudio, né? Acessa o áudio. Fala assim, o Microfone. aplicativo X vai ter acesso ao seu microfone, sua agenda de contatos, Fotos, muitas fotos. E aí? É. Então, Tá o microfone... doido. Exatamente. Então, ele usa palavras que você coloca, palavras-chave, notebook. Já, ele vai começar a apresentar propaganda de notebook, né? De acordo com, Pois é. com as permissões que você deu na instalação de um aplicativo. Por isso que a gente volta na história do Face ID ali, da informação de face que a gente está passando para esses aplicativos. O antigo CPF, nós estamos passando o rosto agora. Né? A Exatamente. gente passava o CPF como identificação, né? Agora a Exatamente. gente passa o rosto. Bom, e a pergunta que a gente precisa finalizar, né, Misaka? Fui vítima de um golpe, né? A recomendação é procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, é isso? Exato. Tem que procurar a Polícia Civil, registrar a ocorrência, né? Nós contamos com uma cifra negra gigantesca de crimes informáticos, vamos dizer assim, no geral, basicamente por vergonha. Quando a pessoa cai num golpe, ela fica com vergonha de se expor. Ou fala, perdi esse item aí, eu comprei 2 veio 1, deixa, depois eu compro outro. Tudo bem, né? E aí vai tendo cifra negra. O golpista vai continuar fazendo. E é fácil encontrar? Olha, uma boa investigação, modéstia à parte, a nossa Polícia Civil aqui, os meninos lá da inteligência, eles realizam um trabalho bem feito, né? Eu brinco que eu deixei dois meninos lá no meu lugar, quando eu deixei a inteligência, e eles brigam comigo porque deixei esse karma com eles, né? Mas, assim, hoje as principais plataformas de conteúdo digital, por exemplo, Facebook, ou Meta, né? A Meta, que tem o Facebook, o Instagram, Microsoft, Apple, Google, elas trabalham junto com a polícia. Não trabalham como a gente queria que trabalhasse, mas trabalham, tá? Então, o que acontece? Se a gente precisa de informações dessas empresas, a gente vai ter. Talvez não no montante que a gente queria, mas tem.
Então, uma boa investigação consegue sim chegar à autoria, né? Logicamente que nós nos deparamos com vários encalços. Por exemplo, se o golpe vem lá de fora, aí a gente vai precisar de outras técnicas para trabalhar. Cooperação internacional. Aí tem uma demanda de tempo. Vai demorar demais para chegar. Vai, mas a gente não pode deixar impune. Então tem que registrar a ocorrência, sim. Uma para poder tirar essas pessoas de circulação, e duas para saber onde a gente deve concentrar esforços. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, justamente para conseguir mais ferramentas, mais informações dessa parte de abuso infantil. Tenho 2 viagens no centro de formação de combate ao cybercrime nos Estados Unidos e outra em El Salvador. A gente tem que tentar procurar especializar, porque senão a gente vai ficar para trás. Infelizmente, o crime informático, né, ou é meio ou é fim. Mesmo um crime que não tem nada a ver com informática, a gente ainda vai usar os meios informáticos para investigar. Então, a gente precisa, sim, ter essas ferramentas e ter a consciência de que é inevitável, é um caminho sem volta à tecnologia. Muito bom. Excelente. Erickson, mais uma vez aí, desculpa tomar o seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza aí que foi um podcast relevantíssimo. Top. E ele vai transbordar as fronteiras do Unisalesiano. Certamente que é uma informação que a sociedade precisa ter conhecimento. Que vai passar para muita gente aí. E a gente cumpre mais uma vez com você aí o nosso dever social aí de colaborar com a informação na sociedade. Obrigado novamente em nome do podcast aqui, do Cavazana, do Everton também, tá? E sucesso aí nessas investigações, que eu tenho certeza que tem, porque eu conheço você desde a época da inteligência aqui na Polícia Civil e acompanho de perto aí a evolução dos seus estudos aí. Parabéns, viu? Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Valeu. doutor. Valeu. Muito bom. Parabéns. É isso aí. Esse foi mais um episódio. Fique com a gente aí e acompanhe os nossos episódios. Grande abraço. Valeu. Até mais. Audio Jungle.